E aí, galerinha do bem? Bacana? Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre a famosa Reforma Protestante. Vamos falar um pouquinho sobre o calvinismo, né, do famoso João Calvino. Né? Onde é que surgiu isso, professor? Para quem não sabe, foi na França. João Calvino, ele tenta pregar na França. Ele, de uma certa forma, influenciado pelo Lutero. Então ele vai tentar pregar na França, só que a França é uma França muito católica. Não é à toa que quando ele começa a pregar na França, o que acontece? Ele é perseguido. Ele vai ser perseguido, vão persegui-lo, até que ele vai fugir. Vai para onde? Para Genebra, na Suíça. E lá em Genebra, na Suíça, as pessoas, que uma grande parte eram burgueses, vão aceitá-lo. Não é à toa que ele começa a pregar, não é à toa que ele começa o quê? A administrar, passa a governar Genebra, na Suíça. Então, as pessoas de lá vão aceitá-lo e vão gostar da sua pregação. O famoso João Calvino, daí vem o termo calvinismo, tá? E aí tu vai observar o quê, Profran? Tu vai observar justamente a situação de qual é a raiz de toda essa igreja. Uma palavra basta, que se chama predestinação. A famosa predestinação, onde a pessoa nasce predestinada. Predestinada. Então ele se baseia nisso, né? Se você tem sucesso na vida, se você pratica o comércio, se você acumula capital, é porque Deus quer assim. Deus, né, de uma certa forma, você nasceu predestinado a isso. Não é à toa que um outro ponto importante dele é o quê? O trabalho. Né? Aqui está, toda vez que você for estudar e você pegar alguma questão falando, reforma protestante, capitalismo, trabalho, associe ao calvinismo. Né? Por quê? Porque ele defende o trabalho, ele defende o acúmulo de capitais. Tudo isso pode o quê? Pode salvar você. Então você é uma crença no progresso. Então destaque muito bem isso, que é a predestinação do calvinismo. Então ele se enraiza nessa pregação. Professor, o que nós vamos observar aí? Nós vamos observar justamente que Calvino, tá? Que passou a fazer isso, mas ele condena, para quem não sabe, o quê? A luxúria. Ele condena o quê, professor? Aquelas festas exuberantes. Nada de esbanjar. Nada de esbanjar. Era um cara altamente disciplinador. O famoso João Calvino. Além do calvinismo, que, como eu disse, ele se baseia, ele é influenciado por Lutero, ele defende dois sacramentos. Eucaristia, né, e o batismo, tá? E aí você observa também o quê? A condenação do jogo, né? O culto às imagens dos santos, a danças e o uso de roupas luxuosas. Tudo isso ele condena. Além dessa reforma, né, dessa reforma protestante, que é o calvinismo, nós vamos observar uma outra igreja que também vai surgir nesse contexto, que é na Inglaterra. O famoso anglicanismo. Com quem, professor? Com Henrique VIII. Da dinastia Tudor, né? Henrique VIII, que para muitos essa reforma aqui, ela é muito mais política do que religiosa. Mas por quê, professor? Porque tudo está relacionado a quem? Ao casamento dele. Henrique VIII, que era casado com Catarina de Aragão, da Espanha, que não deu um herdeiro do sexo masculino para ele, né? Só deu herdeiras, sexo feminino, e aí ele, com receio, segundo a interpretação, né? Porque se só tem herdeiras, tudo poderia levar a crer o quê? Que quando ele morresse, a herdeira, que no caso está associado à Espanha, porque a mãe é espanhola, poderia a Inglaterra ter o quê? Alguma ligação ou associação com a Espanha, ficar para a Espanha. Então, para não acontecer isso é interpretação, tá, gente? Ele vai o quê? Ele vai usar o casamento para se separar, né? Então ele se separa para se casar com Ana Bolena, uma dama da corte. Só que o que Deus une, o homem não separa.
Então ele tenta se separar, o Papa diz não a ele, mesmo assim ele se separa. E o que o Papa faz? Excomunga Henrique VIII. Excomungar, para quem não sabe, é expulsar da Igreja Católica. Bem, entre aspas, era tudo o que ele almejava. Por quê? Porque a partir daí, ele vai, já que ele está excomungado, já que ele está fora da Igreja Católica, o que ele faz? Ele vai criar a sua própria igreja. Ele cria a sua própria igreja através do quê? Do ato de supremacia do ano de 1534, século XVI. Então ele cria a igreja anglicana. Olha o detalhe, onde tudo que era da igreja passa a ser de quem? De Henrique VIII, do rei da Inglaterra. Ele está aumentando a sua influência, ele está aumentando o seu poder econômico, tá? Então ele está fortalecendo o seu poder absolutista. É por isso que se fala que é mais uma reforma política do que religiosa. Porque ele utilizou o casamento, ele usou a religião, ele cria uma nova igreja para fortalecer o seu poder, para fortalecer o absolutismo. Tá? Nós vamos observar que no anglicanismo que ele está criando, onde ele é o chefe do anglicanismo, ele é o chefe religioso, e tudo que é da igreja passa a ser dele, todas as propriedades, tudo que era arrecadado, passa a ser do Estado inglês. Não vai mais para Roma, vai ficar no Estado inglês para o rei da Inglaterra. Então ele está aumentando o seu poder. Você vai observar que o anglicanismo é como se fosse uma junção do cristianismo com o calvinismo. Só um detalhe que você não pode esquecer é o quê? É que na igreja anglicana é permitido a separação. Tá? É permitida a separação. Não te esquece disso. Bacana? Agora tu para e pensa comigo. A igreja católica, que você está observando, que está sendo criticada, que está sendo criticada, está sendo criticada, está sendo criticada, ela vai ficar de braços cruzados? Ou ela vai reagir a todas essas críticas, né, que ela está sofrendo? Né? Que se você observar, é o luteranismo, é o calvinismo, é o anglicanismo. A igreja vai ficar de braços cruzados? Lógico que não. Mas não te esquece que aqui nesse mapa você pode observar que por mais que a igreja perca o seu monopólio, né, ela ainda continua majoritária. Ela continua ainda controlando a grande parte da Europa. É só você olhar no mapa, né, e olhar na legenda que a igreja ainda continua majoritariamente na Europa, mas ela perdeu muito espaço. E por isso, o que a igreja vai fazer? Ela vai fazer uma reunião que ficou conhecido na história como o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, para quem não sabe, que acontece no século XVI, é o que alguns conhecem como a Contra-Reforma. Acabamos de explicar a Reforma Protestante. Isso aqui é o quê? A Contra-Reforma. É o termo mais conhecido. Mas vocês podem encontrar nos livros também com qual termo, professor? Reação da Igreja Católica. Tá? Ou também vocês podem encontrar com outro termo, Reforma Católica. Então são três termos para a mesma coisa. Reforma Católica, reação da Igreja Católica e o mais conhecido, Contra-Reforma. Bacaninha? E o que foi a Contra-Reforma, professor? Que é uma reunião dos clérigos da Igreja Católica sendo convidados os protestantes. Vocês vão observar o quê? Que é a reafirmação dos 7 sacramentos. É o que também, Franfran? Aí você pode destacar que é a questão do quê? Da fidelidade, do poder do Papa. Tá? Se vocês lembrarem, a igreja que surgiram, ou as igrejas que surgiram, né, as reformas protestantes aí, né, elas negavam o poder do Papa. Na Contra-Reforma, eles vão estar o quê? Reafirmando o poder do Papa. É a infalibilidade do poder papal. Só isso, professor? Não. Outros pontos é que o clero católico é ele que tem um monopólio na interpretação das Sagradas Escrituras. Tá? Só, professor, não agora para você adentrar
na Igreja Católica, você tem que participar de o quê? De um seminário. É daí que vão surgir os seminaristas, que é uma preparação, né? Lembre-se que antes, você tendo poder aquisitivo, você comprava a sua entrada dentro da igreja. Você podia se tornar o quê? Um membro da igreja comprando. Agora não. Você tem que passar por uma preparação, que são os seminários. Só isso, professor? Não. Outros pontos importantes que a gente tem que destacar para vocês. É nesse contexto que é criado a Companhia de Jesus. A famosa Companhia de Inácio de Loyola, em alguns livros, Ignácio de Loyola, o espanhol. A Companhia de Jesus, e alguns podem questionar, professor, o que é essa Companhia de Jesus? Para quem não sabe, os jesuítas, que tiveram aqui no Brasil. Qual foi o papel dos jesuítas aqui no Brasil? Isso mesmo, catequizar os índios. Mas por que catequizar os índios? Trazer os índios para onde? Para a Igreja Católica. Mas por que trazer os índios para a Igreja Católica? Porque a Igreja Católica na Europa está perdendo espaço, está perdendo fiéis. Então ela vai passar o quê? A procurar novos católicos, a expandir a fé católica. Aí entra quem? Companhia de Jesus, que é criada nesse momento por Inácio de Loyola, um espanhol. Bacana? Só isso, professor? Não. Outro ponto importante que a gente tem que destacar é o famoso Index. Só que aqui você pode observar o Concílio de Trento, né? A reunião que aconteceu, né? E para fechar, o Index, que é o quê, Fran? O Index, que é o livro onde era uma relação de vários livros proibidos. O Index é um índice também chamado Index ou índice, a relação de livros proibidos, onde você não podia ter e nem ler. Se você fosse pego com um desses livros, você ia para onde? Para a Inquisição, né? Você ia ser julgado, tá certo? Então tudo isso que eu acabei de falar agora é o quê? Faz parte da Contra-Reforma, a reação da Igreja Católica ao surgimento de novas igrejas na Europa. Bacana, galera? Valeu! Até a próxima!